Boa noite, alunos do IFRO. Estamos aqui novamente, gente, com vocês para dar sequência à nossa teleaula 4, né? Hoje nós vamos ver mais um índice, né, de análise das demonstrações financeiras, dando continuidade à nossa sequência, né, de estudo da disciplina. E vamos estudar hoje, né, os índices de rentabilidade, ok, gente? Então aí nós vamos aprender agora a ver os índices de resultado das empresas, né? Vamos conhecer hoje também uma nova demonstração financeira. Então nós já conhecemos aí o balanço patrimonial, falamos bastante dele nas últimas teleaulas, né? E hoje nós vamos falar da demonstração do resultado do exercício, né? A DRE. É mais uma demonstração prevista na Lei 6.404 e de onde originam, né, os índices de resultado das empresas, ok? Então vamos dar sequência aqui no slide e ver alguns conceitos. Mas assim, professor Clébio, o senhor quer fazer suas considerações iniciais para a nossa turma? Obrigado, professor Kenny. Quero dar uma boa noite a todos. Estamos aí no meio de uma sexta-feira. Ontem foi feriado, amanhã é final de semana. Mas lembre-se, o seu sucesso depende de você. Estamos aqui, então, para ajudar no seu sucesso. Força, continue com a gente e vamos estudar. Então, alunos, vamos aqui para o nosso slide, ok? Então, como uma breve recapitulação, né, como de praxe, como de costume, nós vamos fazer aí uma breve recapitulação das últimas teleaulas que nós vimos, ok? Então, olha só. Na teleaula 1, nós vimos aí aspectos que compõem a estrutura do balanço, ok? Patrimonial, subdividido em ativo circulante e não circulante. E passivo circulante e não circulante também, né? Do lado do passivo, nós temos o circulante, o não circulante e o patrimônio líquido, ok? Na teleaula 2, nós vimos aí os índices que medem a capacidade de pagamento das empresas, ou seja, os índices de liquidez, né, gente? Ok? Os índices de liquidez, que também são conhecidos como índice de capacidade de pagamento, já falamos, né? Se subdividem em liquidez corrente, ok? A liquidez seca, liquidez absoluta e liquidez geral, ok? Vimos também aí situações, né, gente, uma palavra importante que nós precisamos verificar, são as situações de solvência e insolvência nas empresas, né? Então, quando nós vimos aí, abordamos aí a situação de liquidez, nós vimos a situação de solvência e insolvência das empresas, né? Solvência é quando a empresa está tendo capacidade de honrar suas obrigações, pagar suas dívidas, né? E insolvência é o contrário, é quando ela não está tendo condições de pagar as suas dívidas, ok? Suas obrigações. Na teleaula 3, nós abordamos os índices de estrutura de capital, ok? Que medem a participação das fontes de recursos passivo e sua influência com as aplicações de recursos não circulantes, né? Ou seja, o ativo não circulante. Também denominados de endividamento. Ok, gente? E, professor Kenny? Ok, professor. Alguns colegas aqui, né, estão meio que perguntando, antes de nós começarmos a nossa aula, sobre a questão do material didático, né? Estamos com alguma dificuldade de postar o material didático no nosso site. Bem, existem algumas situações. Uma, o material infelizmente não ficou pronto e a aula tinha que começar. Nós não poderíamos, então, esperar o material ficar pronto para começar a aula, tá certo? Então, o que nós fizemos? Nós optamos por começar a aula, postar os exercícios no AVA e também fazer com que os alunos, né, já de posse das fórmulas, das aulas, começassem então a trabalhar os exercícios. Agora calma, nós vamos ter realmente ainda alguns dias para postar esse material. Postando esse material, vocês vão ter um tempo ainda para fazer os exercícios, relembrar algumas aulas e aí sim nós teremos a nossa avaliação. Mas fiquem tranquilos que todo o material será disponibilizado. Não é mesmo, professor Kenny? Ok, professor Clébio. Então, como o professor Clébio colocou, gente, nós vamos providenciar esse material para vocês, né? Aqueles slides todo em Word, né? Os exercícios para facilitar o estudo de vocês. Mas não se preocupe que na nossa revisão nós vamos ver aquelas equações direitinho, né? Não vai ter muita dificuldade, tá, gente? No exercício também será dentro daquilo que nós abordamos, ok? Então vamos na sequência, gente. Na nossa abordagem hoje, né, na nossa teleaula 4, nós vamos ver aí os índices de rentabilidade, ok, gente? Então vamos ver aí primeiro o que significa rentabilidade. Então, na aula de hoje,
nós concentraremos aí o nosso estudo de análise nos itens que compõem a rentabilidade das empresas, que estão presentes na relação entre duas demonstrações financeiras importantes, gente. Uma você já conhece, o balanço patrimonial, ok? Das empresas. E agora nós vamos conhecer a demonstração do resultado do exercício, né? A DRE, ok? Então, nesta aula nós iremos conhecer a DRE, demonstração do resultado do exercício, uma importante e muito analisada demonstração financeira que possibilita medir o resultado operacional das empresas, gente, ok? É uma demonstração que visa medir o resultado operacional das empresas. Então, na sequência, a abordagem da nossa teleaula 4. Os índices de que compõem a rentabilidade também são denominados, tá, gente? Vocês vão ver muito isso na literatura, índices de resultados, pois fazem referência ao estudo do resultado operacional apurado na DRE, na demonstração do resultado do exercício, e sua relação com os investimentos que foram realizados no balanço patrimonial. Então, nós vamos ver que existe uma relação, gente, contábil, entre o balanço patrimonial, ok? Que é uma demonstração que mede, né, anota e demonstra o resultado patrimonial de uma companhia, de uma empresa, e a DRE, né, que é uma demonstração que apura o resultado operacional dessa empresa. E o objetivo é verificar se ela teve lucro, se ela teve prejuízo, né, com as suas operações normais, operações de compra e venda de mercadoria, por exemplo, de prestação de serviço e ou de produção. Ok, gente? Vamos na sequência do nosso slide. Então, como conceito, né, de índice de rentabilidade, nós colocamos esse conceito aqui retirado, tá, gente, de um livro importante, né, que a gente vem abordando aí nas teleaulas de vocês, do professor Dante Matarazzo, né, um livro muito importante no Brasil que estuda esse assunto. E lá no livro dele, na página 175, né, ele diz o seguinte: os índices deste grupo mostram qual a rentabilidade dos capitais investidos, né, pela empresa. Isto é, quanto renderam os investimentos e, portanto, qual o grau de êxito econômico da empresa. Então, dentro do conceito, da abordagem do professor Dante Matarazzo, o que nós vamos verificar agora, gente? Se os investimentos que foram feitos, né, na empresa, se esses investimentos estão produzindo resultados, né, resultados esperados. Então, vejam, onde nós fazemos os nossos investimentos? No ativo, né? Nós vimos isso na última teleaula. Então, os investimentos que nós fazemos, ele é todo no ativo, né? Seja ele no ativo circulante, seja ele no ativo não circulante. Mas nossos investimentos são feitos no ativo. Então, esses ativos, com o decorrer da atividade operacional da empresa, têm que produzir resultados, né? A tendência é que eles produzam resultados positivos e não negativos, né? Ora, as empresas com fins lucrativos, elas querem obter lucro. Então, os investimentos que elas fizeram no ativo, né, é para possibilitar a geração de resultados positivos, de lucro. E esse resultado, ele vai ser apurado na demonstração do resultado do exercício. Ok, gente? Então, vamos na sequência. A DRE, né? Vamos falar um pouquinho da DRE agora. Então, a demonstração do resultado do exercício, ela tem sua previsão legal, gente, no artigo 176 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, né? Então, de acordo com essa lei, ela relaciona, de acordo com esse artigo da lei, ou melhor, ela relaciona aí as demonstrações contábeis. Então, nós focamos o nosso estudo no balanço patrimonial e de agora, né, em diante, além do balanço patrimonial, nós vamos focar nosso estudo também na DRE, na demonstração do resultado do exercício, que é uma demonstração que está contida, né, no artigo 176 da referida lei, ok? Ainda, né, de acordo com o artigo 187 da mesma lei, ela descreve os itens que devem compor a DRE, ok? Então, se você estiver fazendo uma leitura na internet, tá, eu aconselho vocês a fazer isso, estiverem lendo o artigo 176, e vocês vão ver a descrição do que compõe, quais são as demonstrações contábeis obrigatórias, né? E no artigo 187, quais são os itens que compõem a DRE,
ok? Vamos aqui mais adiante. Para facilitar o nosso entendimento, ok, gente? Nós fizemos um esqueminha aqui, né, retirado da Lei 6.404, mas de uma forma esquemática, né, para a gente conceituar cada item que compõe a DRE e depois nós vamos mostrar um esquema padrão de uma DRE para vocês, até porque nós vamos retirar os valores de lá para fazer as nossas análises, né, e demonstrar como é que são calculados os índices de rentabilidade, ok? Então, uma DRE, aqui no quadro, uma DRE, uma demonstração do resultado do exercício, ela é composta por deduções, abatimentos e impostos, ok? Então, nesse item da DRE, nós contabilizamos aí as vendas que foram canceladas, o IPI, o ICMS e o ISSQN, né, no caso de uma empresa ser uma prestadora de serviço. Se ela for uma empresa industrial, nós vamos tirar daqui o IPI. Se ela for uma empresa de compra e venda de mercadoria, o ICMS. E se ela for uma empresa prestadora de serviço, o ISSQN. Ok, gente? Então, esses valores virão de forma a deduzir, né, a receita, ok? Na sequência, haverá o custo da mercadoria vendida, né, o custo que a empresa tem com a compra da mercadoria, ok? E a sua venda. Então, olha só, custos compreendidos na atividade de compra e vendas de mercadorias para revenda. Então, ora, uma empresa compra uma mercadoria, né, e vai colocar para revenda, então ela teve gasto na aquisição dessa mercadoria, ok? Então ela vai colocar aí os custos operacionais em cima da compra da mercadoria, mais o lucro, e ela vai vender. Então, essa operação de compra da mercadoria para colocar para revenda, né, faz parte daquilo que a gente chama de CMV, custo da mercadoria vendida. Ok, gente? Vamos mais aqui. Depois, na sequência, depois do custo da mercadoria vendida, na DRE, nós temos a relação das despesas operacionais descritas na lei, né? Como despesas operacionais, nós temos as despesas necessárias para a empresa funcionar, ok? Isto é, vender, administrar, financiar as suas atividades, ok? Então, relacionamos essas despesas operacionais. E, por fim, nós temos aí também a relação das despesas financeiras. O que vem a ser despesas financeiras? A remuneração paga a terceiros, né, que financiaram a empresa. Então, por exemplo, gente, nós temos aí como despesas financeiras os juros que nós pagamos, né, por operações financeiras, como empréstimos, financiamentos, despesas bancárias, né, e descontos concedidos, né. Quando numa operação empresarial, quando a gente concede descontos, né, nós temos aí, geramos uma despesa financeira para a empresa, ok? Então, esses são os itens básicos que compõem a DRE. Vamos verificar aqui na sequência um modelo de uma DRE para a gente poder, né, situar aí no tempo e no espaço, ok? Então veja, ainda aqui, né, abordando aqui a nossa companhia Miserável S.A., nós temos um exemplo de uma DRE, como nós vimos agora há pouco. Aqui nós temos dois exercícios, né, 2003 e 2012. Nós temos aqui, no primeiro item da DRE, a nossa receita bruta, né, que foi gerada em cada exercício. Aqui 5.168 em 2013, 5.105 em 2012. Na sequência, nós temos aqui, ó, aquilo que nós vimos no esquema anterior. Deduções, abatimentos e os impostos, né? Eles vêm a deduzir, tá, gente? Foi colocado esse sinal de menos aqui, ó, porque eles vão vir a deduzir, ok? E na sequência, nós vamos ter, depois que nós deduzimos da receita bruta, nós vamos ter a receita líquida, né? Pegamos a receita bruta e diminuímos da receita líquida. Na sequência, nós vamos ter outro item que nós vamos deduzir, né, que é o custo das mercadorias vendidas, né, o CMV, como nós colocamos agora há pouco. Então, nós gastamos aqui com compra de mercadorias, né, esses valores em cada ano. Então, aí nós vamos apurar aquilo que nós denominamos de lucro bruto, ok? Após o CMV. E aí, gente, vem a sequência das despesas, né? As duas despesas previstas na lei, a despesa operacional e as despesas financeiras, né? As despesas operacionais em cada exercício, né? E as despesas financeiras que a empresa teve no decorrer do exercício. Então, tirado as despesas operacionais e financeiras do lucro bruto, nós vamos ter agora o lucro operacional, né? Então vejam que desde a receita bruta aqui em cima até chegar no lucro operacional, a empresa foi deduzindo, né? Foi diminuindo aquilo que ela teve como custo da mercadoria vendida, como despesas operacionais, despesas financeiras, impostos, abatimentos, etc. Então,
quando a empresa apura o lucro operacional, aí agora ela vai tributar o imposto de renda, né? O imposto de renda, ele é tributado, ok? Agora, depois, no resultado operacional, no lucro operacional da empresa. E aí vamos imaginar aqui um imposto de renda com uma alíquota de 30%, né? Os 30% serão em cima do lucro operacional, ok? Então, após eu tirar 30% de 435 mil aqui, no caso do exercício de 2013, por exemplo, nós vamos atingir 130.664. E diminuindo, nós vamos ter um lucro líquido de 304.882 em 2013 e de 215.207 em 2012. Então, esse lucro líquido, gente, que foi obtido na DRE aí como exemplo, é o resultado da empresa, é o resultado operacional, tá? Esse resultado nem sempre dá lucro positivo, ele pode dar negativo, né? Aí diz-se que a empresa não teve lucro líquido, ela teve prejuízo, ok? No exemplo aqui hipotético da nossa empresa miserável, né? Nós estamos verificando que ela deu um resultado positivo, ok? Deu lucro líquido, ok, gente? Então vamos na sequência com mais uma demonstração. Esse aqui você já conhece, né? Que é o balanço patrimonial da nossa empresa Companhia Miserável S.A., ok? Nós pegamos aqui novos valores, ok, gente? Então nós temos aqui o ativo circulante e o ativo não circulante, né? O ativo circulante com seus subgrupos, né? O subgrupo das disponibilidades, subdividido em caixa e bancos e aplicações financeiras, o subgrupo dos clientes e dos estoques. E o ativo não circulante com realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e o intangível, né? E seus respectivos valores nos exercícios de 2013 e 2012. Então aqui no ativo, gente, é onde está localizado todo o investimento da empresa, né? O investimento da empresa ele foi feito no ativo dela, ok? Embaixo nós temos o passivo, onde está todas as obrigações da empresa. As obrigações a curto prazo, que são as obrigações do passivo circulante, e as obrigações de longo prazo, que são as obrigações que estão no passivo não circulante. E aqui o capital próprio da empresa, que é o patrimônio líquido, né? Em cada exercício também, ok? Com seus respectivos valores, ok? Não esquecendo que o ativo, né? Ele tem que bater com o passivo, ok? Então vamos na sequência. Então essas duas demonstrações que nós acabamos de ver, elas vão servir de base agora para os cálculos, né? Para as equações dos índices de rentabilidade que nós veremos na sequência, ok, gente? Vamos lá. Então, os índices de rentabilidade ou índices de resultado, né? Na literatura de análise das demonstrações financeiras, nós encontramos aí, gente, 4, né, básicos, né? 4 índices diferentes de rentabilidade, os quais estudaremos conforme a seguir. Então, nós vamos ver aí um índice denominado de giro do ativo, né? Nós vamos chamar de GA, a margem líquida, né, ou ML, vamos estudar sobre isso, ver o que significa, a rentabilidade do ativo, o RA, e a rentabilidade do patrimônio líquido também, ok? Então, olha só, cada índice visa estudar e ou analisar aspectos específicos do resultado das empresas. Então, esses 4 índices aí, eles vão estudar, vão abordar resultados da empresa, ok? Resultados operacionais da empresa. Então, vamos ver o primeiro, gente. Então, como primeiro índice, nós vamos abordar aí o giro do ativo, ok? Então, como conceito do giro do ativo, o que vem a ser giro do ativo? O índice do giro do ativo relaciona as vendas líquidas, tá? Vendas líquidas com o ativo, ou seja, o investimento da empresa, né? Os investimentos das empresas. Então, esse índice aí, ele procura medir qual o efeito direto dos investimentos realizados no ativo sobre as vendas, ok, gente? Então, olha só, eu tenho no meu DRE a receita bruta, deve ser entendido como vendas brutas também. Quando eu tiro de lá os abatimentos, os impostos, né? Ok? As deduções, eu tenho as vendas líquidas, ou receita líquida. Então eu vou relacionar as receitas líquidas com o ativo da empresa, ok? Com esse índice aí. Então vamos lá, gente. Lembrando que ele procura medir qual o efeito direto, né, dos investimentos realizados no ativo sobre as vendas. Então a empresa ela vai investir aqui no ativo, né, fazer vários investimentos, compra de mercadoria, por exemplo, etc. E vai verificar o efeito desse investimento sobre as vendas, né, qual o resultado que ocasionou sobre as vendas. Então qual é a equação que nós vamos utilizar no giro do ativo? Nós vamos pegar aqui as vendas líquidas e vamos dividir pelo ativo, ok?
Então vamos verificar aqui, ó, olhando aqui as duas demonstrações, né, nós colocamos aqui embaixo para facilitar a visualização, né, de onde nós estamos tirando os números. Então veja bem, no caso de 2003, no giro do ativo, nós temos como vendas líquidas, né, vocês podem observar, 4.818.123, né, estamos tirando aí como receita líquida, né, vendas líquidas, ok? E em 2003 nós temos aqui o ativo, né, o ativo da empresa aqui, ó, o ativo total em 2003, 2.726.000, todo o investimento da empresa. Então, as vendas líquidas realizadas em 2013, divididas pelo total do investimento realizado pela empresa, né, que as vendas líquidas 4.818.123 e o ativo 2.726.178, dividimos um pelo outro, nós vamos encontrar aqui, para 2013, um índice de 1,77, né, como giro do ativo. Em 2012, né, fazendo de forma semelhante, nós vamos retirar aqui, ó, as vendas líquidas, né, e o ativo. E vamos dividir um pelo outro. Nós temos aqui as vendas líquidas, vamos dividir pelo total do ativo, retirados em 2012. Então, dividindo um pelo outro, nós vamos encontrar o giro do ativo de 1,48. Então, percebam que o giro do ativo, né, em 2013 foi de 1,77 e em 2012 1,48. Então, em 2013 ele foi maior do que em 2012. Vamos ver o que isso significa, gente? Observem, né, pelo nosso gráfico, tá? Em 2013, o nosso índice foi de 1,77 e em 2012, né, 1,48. Então, observe que de 2012 para 2013, na nossa análise das demonstrações financeiras, o que nós podemos perceber? Que o índice cresceu, né, de um ano para o outro, de um exercício para o outro, ele cresceu. Então, observem aqui a nossa seta. Ó. Esse índice aqui, o giro do ativo, ele indica quanto a empresa vendeu para cada R$1 de investimento total, ok? Então, olha só, a empresa, em 2012, a empresa vendeu R$1,48, né, para cada R$1 de investimento que ela fez. Então, para cada R$1 de investimento que ela fez no ativo, ela vendeu R$1,48, ou seja, ela vendeu 48 centavos a mais do investimento que ela fez. Já em 2013, ela vendeu muito mais. Para cada R$1 de investimento que ela fez no ativo, ela vendeu R$1,77, ou seja, ela vendeu 77 centavos a mais do investimento que ela fez, para cada R$1 realizado no ativo, ok? Então, essa é a interpretação do nosso giro do ativo. Então, gente, esse índice aí, vocês percebam que quanto maior esse índice for de um exercício para o outro, melhor será para a empresa, ok? Vamos para o nosso próximo índice. Agora nós vamos ver um índice que ele é muito utilizado pelos grandes empresários brasileiros, né, gente? A margem líquida, né? Então, como conceito, nós temos o seguinte, o índice de margem líquida, ele mede a relação entre o lucro líquido da empresa, gente, ok? E as vendas líquidas realizadas pelas empresas, né? Esse índice possibilita aí, visualiza, né, qual o percentual das vendas que realmente ficou com a empresa. Então, o que nós vamos fazer com esse índice? Nós vamos pegar aí o total do lucro líquido, né, que foi apurado na DRE, em cada exercício, na empresa, e vamos dividir pela receita líquida, ok, gente? Esse percentual aí é o seguinte, aquele valor do lucro líquido, dividido pela receita líquida, vai mostrar qual o percentual de lucro líquido em cima das vendas líquidas que realmente ficou com a empresa, né? Porque vocês sabem que da receita bruta, nós vamos deduzindo, né, vamos diminuindo o valor até chegar no lucro líquido. Então, nem todo o valor que nós vendemos fica com a empresa, somente o lucro líquido. Então, esse valor aí, dividido pelas vendas líquidas, representa o percentual que vai ficar com a empresa. E isso é a margem líquida, né? Quando eu pego o lucro líquido e divido pelas vendas líquidas, nós vamos ter a margem líquida, ok? Então, vamos na sequência. A fórmula não poderia ser diferente. Nós vamos pegar o lucro líquido e vamos dividir pelas vendas líquidas, ok? E multiplicar por 100, porque trata-se aí de um percentual, né? Então, vamos ver o percentual do lucro líquido sobre as vendas líquidas. Então, observe, né? Para cada exercício também de forma análoga, né? O que nós fizemos agora há pouco. Em 2012,
nós temos aí o lucro líquido dividido pelas vendas líquidas, né, vezes 100. Então vejam, em 2012, o nosso lucro líquido apurado aqui, ó, ok? Em 2012, 215.207, ok, gente? Dividido pelas nossas vendas líquidas também em 2012, 4.425.866. Então nós vamos dividir esse por esse, né, o resultado líquido, né, o lucro líquido, pelas vendas líquidas. Então, dividindo 215.207 por 4.425.000, nós vamos ter 4,86%. O que isso representa em 2012, gente? Observem. Veja que nós vendemos, como receita bruta, 5.105.000. Depois de tirar daqui as deduções, abatimentos e impostos, os 680.000, nós temos aqui como vendas líquidas 4.425.866 reais. E desses 4.425.866 reais, após a empresa deduzir o custo da mercadoria vendida, as despesas operacionais, as despesas financeiras e o imposto de renda, ficou com a empresa apenas R$ 215.207 reais, ok? Esse valor representa o lucro líquido da empresa. Foi somente esse valor que ficou com a empresa, né, após as deduções. Então, qual é a relação matemática que existe entre esse lucro líquido e as vendas líquidas da empresa? Né? Vamos dividir aqui, então, um pelo outro. Então, o lucro líquido, ele representa das vendas líquidas 4,86%. Então, somente 4,86% das vendas líquidas ficaram realmente com a empresa no exercício de 2012. Em 2013, né, a margem líquida, nós temos aqui um lucro líquido de 304.882 e uma venda líquida de 4.818.123. Então, percebam que dessas vendas líquidas aqui de 4.818.123, apenas R$ 304.882, né, aumentaram o patrimônio da empresa, né, ficaram realmente com a empresa, que é o lucro. Então, qual é o percentual que esse lucro líquido representa das vendas líquidas? Aí nós vamos vir para cá, 304.882 dividido por 4.818.123, que multiplica por 100, né? Nós vamos ter 6,32%. Ou seja, o lucro líquido em 2013, ele representou, né, 6,32% das vendas líquidas realizadas por essa empresa aí. Ok, gente? Então, esse índice, né, ele apura justamente isso daí. Qual o percentual do lucro líquido em cima das vendas líquidas, né? Qual o percentual do lucro líquido ficou realmente com a empresa, ok? Isso é margem líquida. Então vamos ver o comportamento no gráfico, como é que ficou a margem líquida do nosso exemplo aí. Então a margem líquida, né, gente? Observe aí, em 2012, nós apuramos aí 4,86% nas demonstrações da Companhia Miserável S.A., né? E em 2013, nós apuramos 6,32%. Então, observem que houve realmente um crescimento na nossa análise das demonstrações financeiras. Em 2012, 4,86% das vendas líquidas da empresa ficaram com ela, a título de lucro líquido, né? E em 2013, 6,32% das vendas líquidas ficaram com a empresa. Ou seja, aumentou então, né, o lucro líquido que ficou com a empresa, né, após as suas vendas, né, de 2012 para 2013. Isso é bom ou é ruim, gente? Vamos verificar. Ó. Então a margem líquida ela indica quanto a empresa obtém de lucro líquido para cada R$ 100 investidos. Ó. Ou seja, quanto maior, melhor. Então, a cada R$ 100 que a empresa investiu no ativo, R$ 4,86 em 2012 ficaram com a empresa. E em 2013, a cada R$ 100 que a empresa investiu no ativo, R$ 6,32 ficaram com a empresa, ok? Então, esse índice aí, gente, ele é um índice muito utilizado pelos empresários brasileiros, né? Quando eles falam muito assim, em margem, né? Quando vocês escutarem falar, a minha margem ela é de 10%, a minha margem é de 9%, 12%, eles estão se referindo à margem líquida, ok, gente? Ou seja, qual o percentual do lucro líquido que eu obtive nas minhas vendas, nas minhas operações na empresa, que realmente ficou comigo, né? Então, eles estão fazendo referência aí ao índice da margem líquida. Lucro líquido dividido pelas vendas líquidas, ok? Vamos ver o próximo índice? O próximo índice,
né, gente, diz respeito aí à nossa rentabilidade do ativo, ok? Então vamos conceituar aí a nossa rentabilidade do ativo. Então, o índice de rentabilidade do ativo, ele relaciona o lucro líquido da empresa, tá, com o investimento total dela, que está representado pelo ativo. Então, agora nós estamos tendo interesse em saber, né, diferente da margem líquida, nós estamos querendo saber o seguinte: quanto que o lucro líquido obtido pela empresa como resultado, né, foi influenciado, né, no ativo, tá? Como que o lucro líquido decorreu em relação ao investimento que foi realizado no ativo. Vamos verificar aqui. Ele procura medir qual o efeito direto dos investimentos, né, realizados no ativo sobre a geração do lucro líquido, ok? Então, por exemplo, professor Cléber, quando nós fazemos um investimento no ativo, uma compra de mercadorias, né, o que isso possibilitou na geração do meu lucro líquido? Tá? Então, quando eu faço um investimento no ativo, isso, né, realmente eu quero, né, dar resultado na empresa. Então, esse investimento que eu fiz no ativo gerou, ok, a possibilidade da geração de lucro lá na demonstração de resultado. Então, esse índice aí, a rentabilidade do ativo, permite a gente medir isso aí, ok? Então, o investimento que eu fiz no ativo possibilitou a geração de lucro líquido, tá? Como foi essa relação matemática? Como foi essa relação aí do lucro líquido em relação ao investimento que foi realizado no ativo? Então, vamos pegar o mesmo exemplo das duas demonstrações financeiras, né, da empresa Miserável S.A., o balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício, ok? E vamos abordar da mesma forma que fizemos com os dois últimos indicadores, ok, gente? Vamos lá. Como equação da rentabilidade do ativo, nós vamos pegar aí o lucro líquido, ok? E vamos dividir pelo ativo. Porém, perceba o seguinte, que o lucro líquido, ele vem da DRE, ok? Ele vem da DRE. E o ativo, ele vem do balanço patrimonial, ok? O ativo, né, o investimento total da empresa, ele é uma demonstração patrimonial. E o lucro líquido, ele é uma demonstração de resultado, ok, gente? Mas ambas serão relacionadas agora. Eu quero ver a relação que o meu lucro líquido tem com o investimento que eu fiz, né, que está no ativo. Isso é rentabilidade do ativo, ok? Então, olhando aqui o nosso slide, com o exemplo que a gente fez numérico, né, para o cálculo dos indicadores, nós temos aí da seguinte forma. Em 2012, né, como é que foi o comportamento da nossa rentabilidade do ativo? Então aí nós temos aí, né, na fórmula, novamente, o lucro líquido dividido pelo investimento total, que é o ativo. Então nós vamos lá em 2012, olhando aqui na demonstração de resultado, né, nós temos um lucro líquido aí de 215.207, apurado aí em 2012. E o ativo total da empresa de 2.726.178, ok? Então, nós vamos pegar esse resultado, ok? Eu acho que é aqui, gente, desculpa. É 2.984, né? 0,50 em 2012, ok? Então, nós temos aqui, em 2012, 2.215.207, dividido por 2.984.050. Nós estamos no exercício de 2012. Então, dividindo 215.207 por 2.984.050, nós vamos encontrar aí uma rentabilidade do ativo de 7,21%, né? Ou seja, o investimento que eu fiz no ativo possibilitou a geração de um lucro, né, em relação a esse ativo de 7,21% de todo o investimento que eu fiz no ativo. Isso ocorreu em 2012. Né? Em 2013, como ficou essa realidade? Né? Nós temos aqui em 2013 o lucro líquido, né, de 304.882, ok? Nós temos ele aqui. E o ativo de 2013 de 2.726.178, como nós já colocamos aqui. Né? Então, 304.882 dividido por 2.726.178 vezes 100, nós temos aí um percentual de 11,18% em 2013. Então percebam que a rentabilidade do ativo ela cresceu de 2012 para 2013. Né? Vamos ver o que significa isso, gente? Olha aí, em 2012 a nossa rentabilidade do ativo era de 7,21%. Em 2013,
11,18%. Perceba que houve um crescimento aqui, né, vertiginoso aí de 2012 para 2013. Olha o que significa, ó, esse indicador. Ele indica quanto a empresa obtém de lucro líquido para cada R$100 de investimento total, né, gente? Quanto maior, melhor. Então, observe, em 2012, para cada R$100 que a empresa investiu no ativo, ela teve como um lucro líquido, ela gerou um lucro líquido de R$ 7,21, tá? Em 2013, para cada R$100 que ela investiu no ativo, ela obteve um lucro líquido de R$ 11,18, ou seja, bem maior do que em 2012, ok? Então ela estava melhorando a sua rentabilidade do ativo, né? Isso é muito importante para a empresa, né? Ou seja, porque isso permite ao empresário verificar que quanto o investimento que ele está fazendo no ativo, né, está sendo bom, está gerando lucro, né, lucro líquido maior do que a expectativa que ele estava prevendo, planejando, ok, gente? E agora nós vamos ver aí o nosso último indicador da nossa teleaula de hoje, ok, gente? Vamos lá. Por último, né, nós vamos ver aí agora a nossa rentabilidade do patrimônio líquido, ok, gente? Então perceba aí que o patrimônio líquido também vai ter sua rentabilidade, né? Então o índice de rentabilidade do patrimônio líquido aí como conceito, né, gente? Ele relaciona, ok? O lucro líquido da empresa com o patrimônio líquido também, né? Ou seja, o capital próprio investido, né? Então lembrando que nós conhecemos aí o capital de terceiros, né, que é a soma do passivo circulante mais o passivo não circulante, e conhecemos também o capital próprio, né, que é o patrimônio líquido das empresas, ok? Então agora nós vamos ver um índice aí, a rentabilidade do patrimônio líquido, que vai relacionar o lucro líquido com o capital próprio da empresa, ok? Continuando aqui no slide. Esse índice, ele visa medir qual o efeito direto do capital próprio investido, né, sobre a geração do lucro líquido, ok? Então observe, nós vamos pegar aqui, ó, o lucro líquido, né, gerado pela DRE, tá, que também ele é da demonstração do resultado, né, é um índice de resultado, e vamos dividir pelo índice patrimonial, tirado lá do balanço patrimonial, que é o patrimônio líquido. Então eu quero ver agora a influência, né, e a relação matemática existente entre o lucro líquido que a empresa gerou em relação ao seu patrimônio líquido, ok? Vamos lá na sequência. Então, gente, em 2012, né, apurando aqui de novo a equação, nós temos aqui o lucro líquido dividido pelo PL, né, pelo patrimônio líquido. Então, em 2012, nós temos aqui um lucro líquido de 215.207, né, passamos aqui para a nossa equação, e um patrimônio líquido, né, apurando aqui, vocês observando aqui no balanço patrimonial, nós temos aqui um patrimônio líquido, né? Aqui eu vou fazer um risquinho aqui do lado, né, gente? De R$ 1.417.269, ok? Então, se você dividir o lucro líquido pelo patrimônio líquido e multiplicar por 100, nós vamos encontrar aí uma rentabilidade do patrimônio líquido de 15,18%. E em 2013, né, fazendo de forma semelhante, nós temos aí um lucro líquido, né, apurado aí em 2013, na ordem de 304.882, ok? Transferimos para cá, né? E vamos dividir pelo patrimônio líquido aí, ó, também em 2013, de R$ 1.571.282. Então, dividindo aí o lucro líquido de R$ 304.882 por R$ 1.571.282 e multiplicado por 100, nós vamos encontrar aí uma rentabilidade do patrimônio líquido de 19,40% para o exercício de 2013. Então nós vimos aí que isso aumentou, né? Continuando aí no slide, vamos ver o que isso significa, né, gente? Então em 2012, percebemos aí que o índice aumentou, né, de 15,18%, de 2012 para 2013, aumentou 19,40%, ok? Então perceba o seguinte, ó, indica quanto a empresa obteve de lucro líquido, né? Esse indicador ele indica quanto a empresa obteve de lucro líquido para cada R$ 100 de capital próprio investido, né? Então, quando a empresa investe, né, o seu capital próprio, né, ela investe com o seu capital próprio, é o seguinte, em 2012, para cada R$ 100 de capital próprio que ela investiu, ela gerou R$ 15,18 de lucro. Em 2013, para cada R$ 100 de capital próprio que ela investiu, ela gerou
um lucro líquido de R$ 19,40. Então veja que essa performance da rentabilidade do patrimônio líquido também subiu, ok? Então, gente, nós vimos aí 4 indicadores importantes, né, das medidas de resultado da análise das demonstrações financeiras, ok? A nossa rentabilidade aí, o giro do ativo, né, a margem líquida, a rentabilidade do ativo e a rentabilidade do patrimônio líquido. São 4 índices que procuram medir o resultado da empresa. Então vejam que a maioria desses índices ele trabalha, né, a parte do resultado, o lucro líquido da empresa. Então eu quero saber qual foi, por exemplo, quando eu quero saber qual foi a influência do meu investimento que eu fiz no ativo, né, na geração do lucro líquido. Né? É como se nós aqui fizéssemos uma operação comum. Né? Nós fôssemos comprar uma mercadoria e fôssemos colocar para venda. Então nós queremos saber aqui, ó, o valor que nós colocamos aí na compra dessa mercadoria, quanto que possibilitou na geração do nosso lucro líquido. Isso, né, de certa forma, né, seria um indicador de resultado. Ok, gente? Mas, professor Clébio, nós temos aí algumas perguntas em relação? Olha, nós gostaríamos de saber da relação desse lucro com relação à estratégia organizacional. O que é que isso serve realmente? Tá. Então, gente, houve umas perguntas aqui, né, gente, em relação à estratégia operacional das empresas, né? Exatamente. A estratégia operacional das empresas, elas são conduzidas, né, geralmente, através da observação dos índices de resultado, ok? Ora, para nós percebermos se uma empresa está dando resultado, né, resultado positivo ou resultado negativo, nós precisamos ter mecanismos que façam essa medição, né? E essa medição geralmente é feita, né, através dos índices de resultado. Né? Os índices de resultado são esses 4, né, basicamente são esses 4 que nós vimos, né, na nossa teleaula de hoje, ok? Então eles permitem realmente, né, verificar o resultado das empresas e conduzir, né, a empresa num rumo positivo aí. Professor Clébio. Professor Kenny, muito importante essa pergunta, porque muitas vezes nós vemos que o empresário brasileiro, ele toma decisões às vezes em cima de achismo, em cima de alguma coisa meio que voltada para especulações da concorrência, não é? Teve um caso até na sala de aula de um acadêmico que falou o seguinte: professor, algumas empresas, inclusive eu já fui testemunha disso, elas consultam búzios, por exemplo, né? Elas vão em cartomante para ver se realmente elas podem fazer esse tipo de estratégia, elas podem tomar essa decisão. E nós vimos que a coisa é mais séria, né? As organizações elas precisam de resultados, de resultados sérios, de resultados matemáticos, de resultados que provem aonde ela pode investir, como ela pode investir e como está sendo a lucratividade dela, não é, o professor Kenny? Muito bem, professor Clébio. A contribuição do professor Clébio, né, gente, tem sido de grande valia, né? O professor Clébio é uma pessoa bem sapiente em relação à administração das empresas. Então, gente, o resultado da empresa, né, é o objetivo do empresário. Então vejam que ele tem que agradar tanto, né, o próprio resultado da companhia dele, da empresa dele, né, quanto o próprio fisco, né, na geração dos impostos também. Então a venda da mercadoria dele, por exemplo, gera imposto. A produção, né, da matéria-prima dele, a transformação da matéria-prima dele, no caso de uma empresa industrial, gera imposto. A prestação do serviço, se ele for uma empresa de prestação de serviço, gera imposto. Então vejam que a atividade empresarial, ela interessa tanto, né, ao próprio empresário, né, quanto ao fisco, né, quanto a todos os outros, né, capitais de terceiros aí, todos os fornecedores, as pessoas que estão externas à empresa, né, que se relacionam com ela. Então, se a empresa ela é uma atividade operacional que vem dando resultado positivo, né, de acordo com as suas medidas, né, com seus índices de rentabilidade, vem dando resultados positivos, isso, né, vai fazer com que a empresa permaneça mais tempo no mercado, ok? Continue pagando seus impostos, né, corretamente, continue honrando suas obrigações, tendo liquidez, tendo solvência, né, conforme nós já vimos na teleaula sobre liquidez, ok? E vai continuar mantendo resultados operacionais positivos. Em outras palavras, né, gerando lucro líquido positivo, um resultado positivo.
Isso só vai cada vez mais aumentar, né, o patrimônio da empresa. E o que é importante nós falarmos aqui também, gente, é o seguinte, que a demonstração do resultado do exercício, ela permite a geração de lucro líquido. E esse lucro líquido, né, gerado pela empresa, esse valor, ele vai ser transferido para uma conta contábil do balanço patrimonial, lá no patrimônio líquido, denominado de lucros acumulados, ok? Em outras palavras, né, o lucro líquido, ele permite, né, o aumento, o crescimento do capital próprio da empresa, ou seja, do seu patrimônio líquido. Então, quanto mais lucro líquido a empresa tiver no decorrer do exercício, no decorrer do tempo, maior será o seu patrimônio líquido, ok? Pode ocorrer o contrário. Quanto maior for o prejuízo da empresa, né, na apuração do seu resultado, esse resultado negativo, que vai ficar como prejuízo, também é transportado, também é transferido para o patrimônio líquido, como prejuízos acumulados, né, na conta de prejuízos acumulados. E isso reduz o capital próprio da empresa, reduz o patrimônio líquido da empresa. Ok, gente? Professor Clébio, mais algumas perguntas dos nossos queridos alunos aí? Tem mais uma perguntinha aqui, né, que diz o seguinte. Professor Kenny, existe um patamar percentual mínimo aceitável de rentabilidade do ativo e do patrimônio líquido? Olha, o percentual mínimo aceitável, né, de rentabilidade do ativo, isso depende muito das operações das empresas, né? Não existe um percentual aceitável definido. O que pode existir, gente, é o seguinte, numa sociedade, num local, né, numa localização pré-estabelecida, numa cidade, por exemplo, empresas do mesmo ramo serem medidas, né, em estudos de observação, por exemplo, né? Então, se nós pegarmos aí, por exemplo, empresas, né, do ramo aí de postos de gasolina, por exemplo, e nós formos medir essas empresas, cada uma delas, e verificarmos os seus resultados, né, mesmo assim nós vamos encontrar resultados bem diferentes, apesar dos ramos de atividade delas serem iguais, ok? Então não existe, né, patamares aceitáveis, né, de índice de rentabilidade, né? Existem aí índices de rentabilidade que vão dar picos máximos, né, outros vão dar picos mínimos, né? Isso vai depender muito do resultado. Empresas que dão prejuízo, né, o índice ele é de prejuízo, né? Ele não tem resultado, né? Quando a demonstração de resultado do exercício der prejuízo, a empresa não tem resultado. Então, quando ela vai relacionar esse resultado com o investimento que ela fez, né, ele é decrescente, né, a empresa não tem resultado. De forma contrária, quando ela tem resultado positivo, um lucro líquido crescente, né, ela vai relacionar com o ativo, por exemplo, com o investimento que ela fez, ela está aumentando aí o seu resultado positivo, né? Então, isso vai depender muito da capacidade de geração de lucro dessa empresa, ok? Então, tem empresas aí que são altamente líquidas, né, que têm uma liquidez muito alta, que investem no ativo e conseguem gerar um lucro líquido muito elevado. Então, gente, a palavra, o mandamento de ordem nas empresas né, procurar aumentar realmente as suas receitas, diminuindo, por conseguinte, aí, né, as suas despesas, né, gente, tanto operacionais quanto financeiras, e também os custos das mercadorias vendidas, né? Então, se as empresas conseguirem diminuir o custo das mercadorias vendidas, né, que vai refletir lá na demonstração do resultado do exercício, de conseguir diminuir as suas despesas operacionais e conseguir diminuir as suas despesas financeiras, né, deixando num certo patamar, né, num certo nível, né, a tendência é que a empresa, né, melhore o nível, né, de crescimento das suas receitas, né, e, por conseguinte, né, melhorar o resultado operacional, ou seja, a geração de lucro. Ok, professor Cleber? Mais algumas perguntas? Não, agradecer só a participação de todos, não é? E essa última pergunta foi do nosso amigo Alisson, aqui do Polo de Porto Velho, da nossa tutora Fernanda, tá certo? Continuem, então, mandando as suas dúvidas para que nós possamos responder. E agora vamos fazer, então, o nosso momento dos exercícios, né, professor Kenny? Ok, professor Cleber. Então, gente, nós vamos deixar vocês agora, né, os próximos 20 minutos aí com a nossa atividade, ok? Em sala de aula, e vamos aqui nos despedir. Daqui aos 20 minutos estaremos novamente para a resolução dos exercícios. Obrigado, turma.
Bem, alunos, então, como é que ficaram aí as nossas 4 questões, né, gente? A gente gostaria de falar o seguinte para vocês, antes da gente começar aí os comentários, né, em relação às nossas questões. Eu peço a todos, né, de todos os polos, que desconsiderem aí a questão número 4, né, gente? Vocês podem observar, ela é uma questão da teleaula 3, né, que se refere ao capital circulante próprio, né? Essa questão não faz referência a essas demonstrações contábeis que foram colocadas no exercício, ok? Então desconsidere essa questão aí. As questões que são da nossa teleaula 4 são somente as questões 1, a 2 e a 3, ok? Então, gente, vamos passar aí a comentar as 3 questões, ok? E nós fizemos aí um acompanhamento, né, no intervalo aqui no nosso chat, né? E verificamos aí que vários alunos de vários polos acertaram aí as questões, né? Já estavam respondendo para a gente, acertaram, né? Estavam empolgados aí em relação às questões, principalmente aí a questão número 3, né? Que foi uma questão que exigiu um pouco mais, né, de vocês, da aplicação das equações, né, de rentabilidade. E então a gente parabeniza aí, né, os alunos que atingiram aí o resultado, né? E os que tentaram também, né, gente? E por algum motivo ou outro não conseguiram chegar nos resultados. Então vamos analisar em conjunto cada uma das questões e aí os colegas que não conseguiram aí atingir o resultado, né, façam aí as devidas anotações aí para a gente poder fixar melhor, ok? Então vamos aí à análise da nossa primeira questão. A primeira questão, ela diz o seguinte: leia com atenção as afirmativas abaixo e marque nos parênteses V, né, se for verdadeiro, ou F se for falso. E em seguida, marque a alternativa que contém a sequência correta, né, gente, de V ou F, ok? Então, o que nós temos que fazer aqui? Verificar, analisar cada uma dessas frases para ver se elas têm sentido, né, se elas são verdadeiras ou se elas são falsas, e marcar a sequência correta que tem no final da questão 1, né, que tem aí a sequência de V ou F. Então, observem aqui a primeira frase. Os índices de rentabilidade mostram qual a liquidez, né, vamos até grifar aqui essa palavra, mostram qual a liquidez dos capitais investidos. Isto é, quanto renderam os investimentos, né? Quanto renderam os investimentos e, portanto, qual o grau de perda econômica da empresa, né? O grau de perda econômica da empresa. Então, veja, gente, essa frase aí, ela fala de 3 situações que não se referem à rentabilidade, né? E a marca maior da frase diz respeito às situações de liquidez, ok? Então essa frase aí, ó, ela não é verdadeira, tá? Ela não condiz com os índices de rentabilidade, e sim com a situação de liquidez das empresas, ok? Então vamos marcar falso nessa primeira frase da questão número 1, ok? Então ela é falsa. A próxima frase. O índice do giro do ativo, né, gente? Então nós estamos falando aqui no giro do ativo, ok? Indica quanto a empresa pagou para cada R$1 de investimento total, ok? Vamos grifar essa palavra aqui. Pagou, né? Para cada R$1 de investimento total. Neste indicador, o volume de vendas não tem relação direta com os investimentos totais. Então, gente, veja bem, o índice de giro do ativo, né, conceituando ele, né, por exemplo, ele é a relação, né, das vendas líquidas das empresas sobre o ativo, né, ou seja, vendas líquidas dividido pelo ativo. Então, se eu vou medir o resultado, né, as vendas líquidas, né, que foram ocasionadas, provocadas, né, pelo investimento que eu fiz no ativo, então nós estamos relacionando vendas líquidas com o ativo. E olha o que a frase diz aqui. O índice do giro do ativo indica quanto a empresa pagou para cada R$1 de investimento total. Não. Quanto a empresa recebeu, né, gente? Para cada R$1 de investimento total. E não pagou. Outra frase errada. Neste indicador, o volume de vendas não tem relação direta com os investimentos totais. Só tem, né, gente? Porque a frase é vendas líquidas, né, sobre o investimento, sobre o ativo total, ok? Então o volume de vendas ele tem relação com os investimentos totais. Então essa frase ela também está falsa. Na sequência, o índice de margem líquida, né,
Ó, procura-se, no índice de margem líquida, procura-se apurar a influência, né, do lucro líquido nas vendas. Pois de forma alguma as vendas têm relação com o lucro líquido. Além do mais, ó, o que ele diz aqui, ó, pois de forma alguma, vou grifar essa frase, tá, gente? De forma alguma, as vendas têm relação com o lucro líquido. Além do mais, esse índice mede quanto a empresa obtém de vendas, né, para cada R$100 de lucro líquido. Então, notem que essa frase foi colocada de forma proposital, invertendo, né, as palavras, ok? Então, olha só como seria o correto. No índice de margem líquida, procura-se apurar a influência das vendas, ok? A influência das vendas, ok, gente? Vamos botar essa palavra aqui. A influência das vendas na formação do lucro líquido, ok? E não do lucro líquido nas vendas, né? É o contrário. Outra frase errada, outra palavra errada. Pois de forma alguma as vendas têm relação com o lucro líquido. Só tem, né, gente? As vendas, né, influenciam na formação do lucro líquido, ok? Uma outra frase errada. Além do mais, mede quanto a empresa obtém de vendas para cada R$100 de lucro líquido. É o contrário. Mede quanto a empresa obtém de lucro líquido para cada R$100 de vendas, ok? Então essas frases elas estão invertidas de forma proposital, né? Levando essa alternativa aqui a ser falsa, ok, gente? Na sequência, no índice de rentabilidade do ativo, observa-se sempre a influência do lucro líquido na formação do ativo, ok? Investimentos totais das empresas, ó. Sem investir no ativo, o lucro líquido é formado normalmente. Então observem, gente, ó. Olha como a frase foi colocada, né? Sem investir no ativo, o lucro líquido é formado normalmente. Então, turma, veja bem, a consequência da formação do lucro líquido ela realmente só ocorre se houver investimento no ativo. A compra de mercadoria, por exemplo, para a empresa vender e obter lucro com isso, né? Os automóveis para transportar a mercadoria que a empresa possui, etc, né? Então, veja bem, somente o investimento no ativo proporciona, né, a geração de lucro líquido, ok? Então, olha como a frase que foi colocada. No índice de rentabilidade do ativo, observa-se sempre a influência do lucro líquido na formação do ativo. É o contrário, né, gente? Não é o lucro líquido que influencia, né? Não é o lucro líquido que influencia na formação do ativo, e sim o contrário, né? A formação, a influência dos investimentos, né? O investimento realizado no ativo é que provoca, né? Tem influência direta no lucro líquido da empresa, na formação do lucro líquido da empresa. E uma outra frase errada. Sem investir no ativo, o lucro líquido é formado normalmente. De forma alguma, né, gente? É necessário que haja investimento no ativo para que o lucro líquido seja formado normalmente. Então, essa frase também está falsa, né? Então, vamos aí verificar a nossa última, né, frase também dessa primeira questão. O capital próprio, né, gente? O capital próprio é o patrimônio líquido, tá, gente? O capital próprio, patrimônio líquido, não contribui para a formação do lucro líquido. Somente o capital de terceiros. Então veja o que ele está falando, gente. O capital próprio, o patrimônio líquido, não contribui para a formação do lucro líquido. Somente o capital de terceiros. Ó. Isto fica evidente quando observa-se o índice de rentabilidade do patrimônio líquido. Então olha só, gente. O índice de rentabilidade do patrimônio líquido, ele justamente é a relação entre o lucro líquido e o patrimônio líquido da empresa. Então, como é que não tem relação entre o lucro líquido e o patrimônio líquido da empresa, não é mesmo? Então, vamos ver aqui novamente. Ó. Isto fica evidente quando observa-se o índice de rentabilidade do patrimônio líquido, ou seja, está dizendo que ele não contribui para a formação do lucro líquido, ok? Então, nós vimos aí, se há relação do lucro líquido com o patrimônio líquido, né, no índice de rentabilidade do patrimônio líquido, o capital próprio exerce influência determinante também na formação do lucro líquido, ok? Então, essa frase também é falsa, tá?
E como consequência, né, gente, aí nós temos aí a letra E, né, aqui embaixo, né, todas as alternativas são falsas, ok? Então nós vimos aí que vários alunos, né, gente, teve um aluno de Guajará-Mirim, né, que meu grande abraço aí, né, os alunos de Guajará, né, professor Kleber? Isso. Ok? Então eles participaram bastante, né, e que acertaram a questão da letra E. Mas também Colorado acertou, Jaru também mostrou aqui que acertou, Porto Velho. Aliás, enfim, né, a grande maioria está indo muito bem nos exercícios, professor Kenny. Isso é um sinal que os conceitos, né, gente, estão sendo assimilados, né, estão sendo observados, né, e as frases, elas foram colocadas de forma proposital, realmente para exercitar essa parte conceitual dos indicadores, ok? Vamos aqui à nossa segunda questão, então. A segunda questão diz o seguinte, né, gente? Analise as demonstrações contábeis apresentadas a seguir e, na sequência, marque a alternativa correta. Então, o que foi que nós colocamos aí para vocês, né, gente? Colocamos as duas demonstrações contábeis que nós vimos adotando nos slides, as mesmas, né? Com os mesmos números, né, gente? Para facilitar o exercício de vocês, ok? Da nossa célebre aí companhia Miserável S.A., ok? Então, aqui do lado esquerdo, nós temos o balanço patrimonial. E do lado direito, nós temos a demonstração do resultado do exercício, ok, gente? Então, o balanço patrimonial, vocês podem ver, tem um investimento total em 2013 de R$ 2.726.178 e em 2012 foi de R$ 2.984.050. Ok, gente? Em 2013, né, no DRE, nós podemos verificar o seguinte, que a empresa obteve um lucro líquido de R$ 304.882 e em 2012 um pouco menor, né, foi um pouco menor, R$ 215.207 como resultado. Então, observando essas duas demonstrações financeiras que vocês estão vendo aí no exercício, é que nós vamos realmente resolver as duas próximas questões aí, né? Na verdade, acho que é somente a questão 2, tá? Então vamos lá na sequência. Então, observando as duas demonstrações contábeis, né, ou financeiras, nós vamos analisar essas 5 frases que estão colocadas aí para vocês. Ó. Por exemplo, a primeira frase, a rentabilidade do ativo de 2012 para 2013 reduziu mais de 3%, ok? Então, o que nós vamos fazer para achar, né, gente, essa frase aí, para ver se ela está correta ou não? Nós vamos calcular a rentabilidade do ativo, né, de 2012, né, vamos calcular a rentabilidade do ativo, né, em 2013, né, ou seja, a relação do lucro líquido, né, sobre o investimento total, lucro líquido dividido pelo ativo, em 2012 e em 2013, e verificar se de 2012 para 2013 ela reduziu mais de 3%. Se isso for verdade, gente, essa alternativa é a alternativa correta. Na sequência, ele vai fazer referência agora à margem líquida, né? A margem líquida foi superior a 8% em 2013 e foi pior do que em 2012. Então, para que a gente responda essa frase, né, nós temos que calcular o índice de margem líquida, né? Qual é o índice de margem líquida? Lucro líquido, tá, dividido pelas vendas líquidas. Então, nós vamos fazer esse cálculo para 2012, vamos fazer o mesmo cálculo para 2013. E vamos observar o que a frase está afirmando, né, gente? Aqui, após o cálculo para 2012 e 2013, nós vamos verificar se ela foi superior a 8% em 2013 e se ela foi pior do que em 2012, ok? Então, vamos fazer esses dois cálculos da margem líquida e responder a nossa questão aí, verificar se essa frase ela é verdadeira, ok? Se ela é a correta. Em 2013, o ativo provocou a geração de mais de 7% de lucro líquido. Então ele está falando aqui, gente, sobre a rentabilidade do ativo, né? Olha só, em 2013, o ativo, né, ou seja, o investimento, né, que a empresa fez, provocou a geração de mais de 7% de lucro líquido. Então ele está falando aqui, gente, da rentabilidade do ativo, ou seja, lucro líquido dividido pelo ativo, né? Ele quer saber se o investimento realizado no ativo provocou, né, um lucro líquido de mais de 7%. Então vamos calcular
aí para 2013 a rentabilidade do ativo, né, e verificar se isso é verdadeiro, né, se essa afirmação é verdadeira ou falsa. Na sequência, a rentabilidade reduziu mais de 3% de 2012 para 2013, ok? Então, quando ele fala aí a rentabilidade reduziu mais de 3% de 2012 para 2013, né, ele está fazendo referência aí à rentabilidade do ativo, tá, gente? Do investimento. Então, o lucro líquido, novamente, né, dividido pelo ativo. Então, se você fizer esse cálculo e verificar se ele reduziu, né, aqui na tela, mais de 3% de 2012 para 2013, essa seria a correta, né? Ou seria a errada. Na sequência, a rentabilidade do ativo cresceu mais de 3% de 2012 para 2013. Então, aqui é o contrário, né, gente? A anterior diz que ela reduziu, né, mais de 3% de 2012 para 2013. Enquanto que a outra frase diz que ela cresceu, né, mais de 3% de 2012 para 2013. Então, a mesma coisa, nós vamos ter que calcular a rentabilidade do ativo, né, de 2012 e 2013 e verificar se ela cresceu ou diminuiu, qual foi o tamanho desses percentuais aí. Mas notem uma coisa, gente, nessa questão. Essa questão, ela fala, né, de dois indicadores apenas, né? Ela fala da rentabilidade do ativo, né? Você pode verificar, ó, a rentabilidade do ativo, essa primeira alternativa fala da rentabilidade do ativo, a terceira também, a quarta também e a quinta também. E a segunda só fala da margem líquida. Logo, nós vamos ter que calcular esses indicadores aí, a rentabilidade do ativo e a margem líquida apenas. Então não tem muito esforço na questão. É calcular os dois indicadores para os dois exercícios, né? E fazer as análises, né, dessas frases aí e verificar qual é que está correta, ok? E qual é que está errada. Vamos lá então na sequência, na resolução no nosso slide. Então, como eu disse, nós vamos ter apenas a resolução da margem líquida, né? E da rentabilidade do ativo para se calcular, ok? A RA. Então, observa aqui em 2012, ó, quando nós pegamos aí o lucro líquido e dividimos pelas vendas líquidas, né, nós temos aí a margem líquida. Então, a margem líquida de 2012, né, para 2013, né, vejam bem que houve um crescimento, tá? A margem líquida aí de 2012 para 2013 cresceu aí, né, um percentual. Foi de 4,86% em 2012 e em 2013 ela foi de 6,32%. Então, vamos verificar aqui o seguinte. Sobre a margem líquida, ele diz assim, ó, a margem líquida foi superior a 8% em 2013, ó, e foi pior do que em 2012. Então vamos ver se em 2013 ela foi superior a 8%. Verificamos que não, né? Que em 2013 ela foi inferior a 8%, ok? E disse que ela foi pior em relação a 2012. Não, em relação a 2012 ela foi melhor, ela foi maior. Então aquela frase já está inviabilizada, né? Sobre a rentabilidade do ativo, colocamos aqui em 2012, né, a nossa rentabilidade do ativo totalizou aí 7,21%, né, relacionando aí o lucro líquido com o ativo da empresa. E em 2013, né, fizemos a mesma coisa, né, relacionamos o lucro líquido de 2013 com o patrimônio líquido de 2013 e verificamos aí uma rentabilidade do ativo de 11,18%. Então percebam que subiu de 2012 para 2013, né? Então vamos ver as nossas frases aí, né? O que falam da rentabilidade do ativo, né? A primeira aqui em cima. A rentabilidade do ativo de 2012 para 2013 reduziu mais de 3%. Então vamos verificar se isso é verdade. Então verifiquem. A rentabilidade de 2012 para 2013, né? De 2012 para 2013, ele está dizendo que ela reduziu mais de 3%. Não, ela não reduziu mais de 3%, ela aumentou mais de 3%, né? Na sequência lá. Ainda sobre a rentabilidade do ativo, né? A terceira frase. Então, essa primeira frase aqui é falsa, né? A segunda também. Vamos na terceira frase falando sobre a rentabilidade do ativo. Em 2013, o ativo provocou a geração de mais de 7% de lucro líquido, né? Então, ele está falando da rentabilidade do ativo. Vamos verificar se em 2013 ocorreu isso. Então, a rentabilidade do ativo em 2013, ok? Ela gerou, né? Vamos verificar aqui a frase novamente. Em 2013, o ativo provocou a geração de mais de 7% de lucro líquido, né? Ou seja,
o lucro líquido, né, em relação ao investimento foi mais de 7%. Então observe aqui, ó, o lucro líquido em relação ao ativo em 2013, né, provocou aqui um aumento de mais de 7%, que foi 11,18%, né? Então vamos verificar aqui, gente, provocou a geração de mais de 7% de lucro líquido. Então, o lucro líquido em relação ao ativo em 2013 foi mais de 7%, né? Conforme nós estamos verificando aqui, tá? Mais de 7%, conforme nós estamos verificando aqui. Mas vamos ver a frase seguinte. Vamos deixar ela em stand-by ali e vamos verificar a frase seguinte, né? Ainda na situação de rentabilidade, ó. A rentabilidade do ativo reduziu mais de 3% em 2012 para 2013. Vamos verificar se isso é verdade, ó. Ele está dizendo que a rentabilidade em 2012 para 2013 reduziu, né? Reduziu mais de 3%. Não, ela aumentou, né? Mais de 3%, conforme nós estamos verificando aqui. Então, essa daqui também é falsa. Ok, gente? A última. A rentabilidade cresceu mais de 3% de 2012 para 2013. Então, vamos verificar aqui. Né? Ela cresceu mais de 3%, né? 7 para 7 aqui, né, gente? Para 11, né? Cresceu mais de 3%, ok? Agora, observem aqui. Em 2013, né? Aqui é uma situação verdadeira, tá, gente? Em 2013, o ativo provocou a geração de mais de 7% de lucro líquido. Então, veja bem, na verdade, o que nós estamos medindo aqui não é a formação, né, do lucro líquido, né, de 7%, e sim a relação do lucro líquido com o investimento, ok? A relação do lucro líquido com o investimento. Então, nós estamos verificando a rentabilidade. Não foi a formação do lucro líquido que foi de 7%, de mais de 7%, e sim a rentabilidade. Então essa frase aqui, ó, gerou algumas dúvidas, né? Ela está também errada, né? Falsa, tá? O ativo não provocou a geração de mais de 7% de lucro líquido, né? E sim provocou uma rentabilidade de mais de 7%. Ok, gente? Então a única alternativa verdadeira é realmente, né, a nossa letra E aí também, né? A nossa última frase aí da questão número 2. E agora na sequência, né, gente, uma questão aí que muitos aí, né, consideraram polêmica, né, demais, assim, de difícil resolução, porque na verdade nós não pedimos para você calcular agora o indicador, o índice, e sim, né, uma variável, né, o lucro líquido, né, que estava dentro da equação, ok? Vamos ver a questão. A questão 3 diz o seguinte: se a rentabilidade do patrimônio líquido, né, a rentabilidade do patrimônio líquido, ou seja, lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido, né? Então, se a rentabilidade do patrimônio líquido de uma empresa em determinado exercício foi de 19,40%, então notem que nós já estamos dando o índice para vocês, né? 19,40%. E seu patrimônio líquido for de R$ 1.571.282, ou unidades monetárias, né? Qual o lucro líquido? Então aqui vem a pergunta. Qual o lucro líquido desta empresa obtido como resultado naquele exercício? Então notem que foi dado na questão, né, a rentabilidade do patrimônio líquido, né, gente? A rentabilidade do PL, ela foi dada na questão, ela é 19,40%, tá? Ela já foi dada. E o PL também já foi dado, né? O patrimônio líquido, que é 1.571.000, conforme nós estamos destacando do problema, né? 282. Então, tudo que ele está perguntando é, qual é o lucro líquido então? Né? Então, nós sabemos aí que a equação que calcula a rentabilidade do patrimônio líquido é lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido, vezes 100, né? Mas o índice já foi dado, conforme eu reafirmo aqui na questão. Então a resolução da questão, gente, foi colocada aqui para vocês, né? A rentabilidade do patrimônio líquido é a divisão do lucro líquido sobre o patrimônio líquido, ok? Como a rentabilidade do patrimônio líquido foi dada, né? Que é 19,40%, ok? Então a gente substitui esse percentual lá na variável correspondente ao índice, né, de rentabilidade, ok? Então colocamos aqui no lugar do RPL, né, da rentabilidade do patrimônio líquido, 19,40%. E aí,
a variável a calcular, que é o lucro líquido, e embaixo o patrimônio líquido, 1.571.282 vezes 100, ok? Bom, 19,40%, né? Nós vamos fazer 1.940, né, dividido por 100, é a mesma coisa, né? Se nós pegarmos 1.940 e dividirmos por 100, nós vamos chegar a 19,40. Ok? Continuamos a igualar aqui a lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido vezes 100. Ainda na sequência, gente, né? Nós temos aqui, conservando aqui 1.940 dividido por 100, nós vamos passar aqui o 100, né, multiplicando aqui o lucro líquido, ok? Então nós vamos ter aqui, ó, 100 vezes o lucro líquido, né, multiplicando em linha, lucro líquido vezes 100, e embaixo conservando o patrimônio líquido, 1.571.282 unidades monetárias. Na sequência, nós vamos fazer aí a nossa multiplicação em cruzes, né? Vamos multiplicar em cruzes, então nós vamos ter aí 100 vezes 100, que multiplica o lucro líquido, nós vamos ter 10.000 vezes o lucro líquido, né? Ou seja, 100 vezes 100, 10.000 vezes o lucro líquido é igual a 1.940 vezes 1.571.282. Aqui nós temos essa multiplicação, ó. Nós vamos atingir esse número grande aqui, ó, de 3, né? De 3 aí bilhões, né? 0,48 milhões, 287.080. Então, 10.000 vezes o lucro líquido é igual a 3 bilhões, 0,48 milhões, 287.080, ok? Então, esses 10.000 aqui, ó, né, que por sua vez estão multiplicando o lucro líquido, eles passam aqui para o outro lado dividindo, e você isola o lucro líquido. Então, o lucro líquido é igual a 3 bilhões, 48 milhões, 287.080, né, gente? Dividido por 10.000, que passa dividindo. E aí você encontra o lucro líquido de 304.828 unidades monetárias, ok? Então aí, muitos colegas, né, gente, pessoal de Jaru, Guajará-Mirim, né, conforme o professor Kleber colocou aqui, acertaram essa questão, né? Então a questão é uma questão que foi colocada aí, conforme eu torno a falar para vocês, né, foi dado o índice e pediu para você calcular o lucro líquido, ok? Então vamos apurar aqui o resultado, né? A nossa letra E, né, gente? A nossa letra E apurou em um lucro líquido de R$ 304.828. Bem, professor Kleber, temos ainda alguns questionamentos de alguns nossos alunos? Não, professor. O que a gente tem realmente é um retorno, um feedback dos tutores, que os acadêmicos, os alunos estão se esforçando muito, gostaram dos exercícios de hoje e que, claro, ficou um pouquinho doendo a cabeça para resolver a quarta questão, que foi aquela pegadinha, né? Mas que, fora isso, realmente foi um sucesso total. Bem, gente, então nós estamos chegando ao final, né, dessa nossa teleaula 4, né? E assim, nós esperamos que vocês tenham aproveitado bastante, né, o conhecimento, né, da demonstração do resultado, né, a sua relação com o balanço patrimonial, a formação dos indicadores aí operacionais, né, de resultado, os indicadores que medem o resultado operacional das empresas, ok? Que são denominados de índice de rentabilidade ou índice de resultado, tanto faz, né, você chamar um ou outro, né? E esperamos aí ter aproveitado bastante, ok? Os exercícios assim foram produtivos, né? Observamos que vocês se esforçaram bastante hoje, ok? Procuraremos cada vez mais melhorar, né, nessa questão da passagem dos indicadores a vocês. Na próxima teleaula, né, vamos verificar aí assuntos voltados aí à análise, tá, gente? Vertical e horizontal. E aqui, né, gente, eu me despeço, tá? Em nome do IFRO, né? E, professor Kleber, gostaria que o senhor fizesse suas considerações finais. Obrigado, professor Kenny. Agradeço a todos a participação. E lembrem-se, o sucesso realmente precisa de muito esforço. E estamos juntos, então, na caminhada junto a esse sucesso. Um abraço a todos e boa noite. Obrigado, gente.